Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jéssica e nós vamos para a nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre equações. Nós temos a equação do primeiro grau. É o quê? São expressões algébricas que possuem igualdade, ou são chamadas de algébrica porque possuem menos uma incógnita, que é um número desconhecido representado por uma letra. A equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a zero. Logo, o a é o coeficiente, o a tem que ser diferente de zero, o x, a incógnita, o b, coeficiente independente. Aí eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês que é a mesma coisa que da equação. 6x mais 18 igual a zero. 2x menos 12 igual a zero. Agora nós vamos falar um pouquinho dos princípios matemáticos. Lá, quando nós estudamos as equações do primeiro grau, falamos rapidamente sobre o princípio aditivo, que ele diz o seguinte: em toda igualdade, se nós adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número de ambos os lados, os membros, de uma equação, o resultado não se altera. Exemplo, coloquei aqui 8 igual a 8. Aí, 8 mais 3 igual a 8 mais 3. Logo, dá 11 dos dois lados. Aqui, nós somamos 3 por 3. O segundo exemplo, 5 igual a 5. Nesse exemplo, nós vamos subtrair 10. Ou seja, 5 menos 10 igual a 5 menos 10. Dos dois lados deu menos 5. Ok? Próximo. Relaciona os termos do primeiro aos termos do segundo membro, afirmando a sua igualdade. É que nem nós fizemos aqui nesses dois exemplos. Nós relacionamos o termo do primeiro com o segundo para afirmar que a igualdade dos dois é a mesma. Exemplo 1. Considera a seguinte equação: x mais 9 mais 19 igual a 27. Nós vamos resolver deixando a incógnita em apenas um lado do membro da equação. Nós vamos fazer isso adicionando o inteiro 19 negativo aos dois lados do membro da equação. X mais 19 menos 19 igual a 27 menos 19. Assim, x mais 0 é igual a 8. Nós temos que x vai ser 8. Tudo bem? Esse é um exemplo do uso do princípio aditivo. Exemplo 2. Seja agora a equação 2x mais 8 igual a x menos 3. Nesse caso, vamos primeiro eliminar a variável x em um dos membros da equação, adicionando um x negativo em ambos os lados desse jeito. 2x menos x mais 8 igual a x menos 3. X mais 8 é igual a 0. X mais 8 é igual a 0 menos 3. Pronto, agora que a gente fez essa parte, nós vamos usar novamente o princípio aditivo, como no primeiro exemplo que a gente fez, só que eliminando o número 8 em um lado da equação, para termos como objetivo a variável sozinha do lado. Para isso, nós vamos adicionar o inteiro 8 negativo em ambos os dois lados. X mais 8 menos 8 igual a x menos 3 menos 8, tendo x mais 0 igual a menos 11. X é igual a menos 11. Segundo princípio, o multiplicativo. Este princípio diz que ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros da igualdade pelo mesmo número, desde que esse seja diferente de zero, obteremos outra equação, que será equivalente à equação dada. Vamos lá.
Exemplo. 12 igual a 12. Aí, multiplicamos por 2 dos dois lados, que vai dar 24 nos dois lados dos membros. Aí, 14. 14 igual a 14, nós vamos dividir os dois membros por 7, que vai dar 2. Ok? Segundo exemplo. Dada a equação x menos 1 igual a 2, uma das formas de achar uma equação equivalente é ela utilizando o princípio multiplicativo da igualdade. Se multiplicarmos dois membros da igualdade por 4, teremos o quê? 4x vezes x menos 1 igual a 2 vezes 4. Aqui nós fizemos a distributiva, 4x, 4 vezes 1, 4, vai ficar negativo, igual 2 vezes 4, 8. Logo, o que nós encontramos? Nós chegamos a outra equação, que é equivalente à equação do nosso exemplo, x menos 1 igual a 2. Nós sabemos que suas equações são equivalentes e suas raízes são iguais. Então, vamos calcular as raízes do exemplo acima, para verificar se realmente são equivalentes. Vamos lá. X menos 1 igual a 2, x igual a 2 mais 1, x é igual a 3. Primeiro deu. 4x menos 4 igual a 8, 4x igual a 8 mais 4, 4x igual a 12, x igual a 12, dividido para 4, x é igual a 3. São equivalentes, as raízes deram iguais os valores. Portanto, confirmamos o princípio multiplicativo da igualdade. Agora, nós vamos falar sobre a equação do segundo grau. Bom, é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais, conhecidos como os coeficientes da equação. A equação do segundo grau, ela pode ser de dois tipos. Pode ser completa, se os coeficientes forem diferentes de zero, e incompleta, caso os coeficientes b e c sejam iguais a zero. É a equação, né, que eu acabei de falar. Para nós encontrarmos as soluções, vamos calcular o discriminante. Esse discriminante nós podemos chamar de delta. E depois utilizaremos a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Se delta é maior que zero, a equação possui duas soluções reais. Se é igual a zero, possui uma solução. Se for menor que zero, não possui nenhuma solução. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Podemos resolver a equação de segundo grau pela operação da soma e produto, que nós veremos daqui a pouquinho. Exemplos. Nós temos 2x² mais 3x menos 4 igual a 0. x² mais 2x igual a 0, menos x² mais 14 igual a 0. Quais são os tipos de equação de segundo grau que nós temos? Como eu falei, né? Que ela pode ser incompleta e completa. Vamos lá. A equação incompleta se divide em três casos: b igual a 0, c igual a 0 e bc igual a 0. A equação incompleta é quando os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Como assim? Vamos lá, por exemplo. x² mais 2x menos 13 igual a 0. 2x² menos x mais 4 igual a 0. Na equação incompleta, quando o coeficiente b e c, b ou c são iguais a 0. Equações do tipo ax² mais bx igual a 0. Quando c igual a 0,
A equação incompleta não possuirá coeficiente C. Conhecido também como termo independente da equação. Exemplo: 2x² mais 5x igual a 0. Temos outros exemplos aqui também. Aí nós temos equações do tipo ax² mais c igual a 0. Quando b é igual a 0, a equação do segundo grau não possuirá o termo bx. 2x² menos 4 igual a 0. x² menos x² mais 9 igual a 0. x² menos 5 igual a 0. Agora nós vamos ver equações do tipo ax² igual a 0. Vai ser quando b e c são iguais a 0, a equação não possuirá o termo bx nem o termo c. Essa equação tipo ax² igual a 0, ela pega todas essas que a gente viu ainda agora. E ela vai só possuir uma única solução, x igual a 0. Olha, o exemplo: 2x² igual a 0. x² igual a 0 sobre 2. x² igual a 0, tirando a raiz, x igual a 0. Agora vamos como resolver a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau pode ser resolvida de duas soluções reais. Uma solução real ou até mesmo nenhuma. Usando a fórmula de Bhaskara, utiliza os coeficientes a, b e c para encontrar a solução da equação. Para resolver uma equação utilizando a fórmula de Bhaskara, aqui nós vamos calcular o delta. Delta igual a b² menos 4ac. Com o valor do discriminante é possível saber se a equação possui solução real e quantas soluções são. Aqui, como eu falei, além do discriminante, é necessário calcular o valor de x pela fórmula de Bhaskara. Essa equaçãozinha, essa formulazinha aqui. Aí o exemplo: x² mais 3x menos 4 igual a 0. Para resolver a equação primeiro, identifica-se os coeficientes. Vamos lá mostrar os seus coeficientes. O A igual a 1, o B igual a 3 e o C igual a menos 4, que é daqui. Agora vamos calcular o discriminante. Delta igual a b² menos 4ac. Calculando, substituindo, multiplicações. O delta deu 25. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x. Substituindo, os valores. Depois de simplificar a equação ao máximo possível, ela vai ser dividida em duas soluções, x1 e x2. A primeira é considerada a soma entre os números do numerador e a segunda a diferença. Como nós vamos ver aqui, x1 é igual a menos 3 mais 5 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Logo, ela possui duas soluções, x1 igual a 1 ou x2 igual a menos 4. Aí nós vamos falar agora sobre da soma e produto. As operações de soma e produto é um método mais intuitivo de resolução, utilizando a soma e o produto. Quando soluções da equação do segundo grau são números inteiros, pois cada uma da equação do segundo grau com soluções igual a x1 e x2, temos que aí nós temos aqui a formulazinha x1 mais x2 igual a menos b sobre a, x1 vezes x2 igual a c sobre a. Um exemplo:
Quais as raízes dessa equação aqui? Primeiro vamos encontrar os valores de A, B e C, tirando da equaçãozinha aqui, nós temos x² equivale a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a menos 8. Agora vamos substituir os valores na fórmula. Substituindo, x1 mais x2 igual a 2, x1 vezes x2 igual a menos 8. Agora nós temos aqui a lista de alguns números inteiros em que a multiplicação desses números inteiros possa ser igual a menos 8. Logo nós fizemos, né? Dos números dessa lista que nós fizemos, verificamos qual deles satisfaz a soma, ou seja, o par de números cuja soma é 2. Logo os valores que satisfaz a soma é menos 2 vezes 4, menos 2 mais 4 igual a 2. Notem que esse par é o único cuja soma é igual a 2. Então, as soluções da equação é menos 2 e menos 4. Falei errado aqui, mas já corrigi. Menos 2 e 4. Agora vamos falar um pouquinho das inequações. Temos a inequação do primeiro grau, que é o quê? É uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, que é uma incógnita, que nós já sabemos que é o x, e representa uma desigualdade. Ou seja, quando nós vimos nos slides anteriores, nós vimos que a equação ela se trata de uma igualdade e a inequação uma desigualdade. Nós vamos já saber por quê. Essa é a diferença básica entre as equações e inequações, pois as equações possuem uma igualdade. As implicações dessa diferença entre elas é o quê? O mesmo modo de resolver equações e inequações, uma análise de resultados diferentes para as ambas e algumas propriedades a mais para as inequações. Nas inequações, nós utilizamos dois símbolos, porque como nós estamos tratando de uma desigualdade, nós temos que fazer desta forma: maior que, menor que, maior igual e menor igual. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, para a gente observar. 2x menos 5 maior que 4. X ao quadrado mais 2x mais 2 menor ou igual a menos 1. 5x mais 1 maior ou igual a 4x menos 3 e x² menos 4x menor que 0. Tipos de inequações. Quando há um polinômio de grau 1, temos inequação do primeiro. E quando um polinômio de grau 2, uma inequação do segundo grau. Que a inequação do segundo grau nós vamos ver daqui a pouquinho. Continuando. São basicamente divididos no caso a seguir: ax mais b maior que 0, maior ou igual a 0, menor que 0 e menor ou igual a 0. Exemplo: encontre o conjunto de soluções da inequação 2x menos 10 menor que 4. Primeiro passo que nós temos que fazer. Para nós encontrarmos a solução da inequação, temos que isolar a variável, que essa variável é o x. 2x menos 10 menor que 4. 2x menor que 4. Passamos o 10 para lá, passando o 10 para cá, positivo. Estava negativo, né? 2x menor, 4 mais 10, 14. X é menor que 14 dividido por 2, x é menor que 7. E o segundo passo que nós temos que fazer, eu não sei o que fazer depois. Nós temos que perceber que a solução para essa inequação é qualquer valor que seja menor que 7.
Aí nós temos o conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que 7. Belezinha? E o terceiro passo é que a gente pode pegar essa solução e mostrar ela de forma geométrica. Nós temos uma reta, aqui é o x, e nós temos conjunto solução que é 7, bola aberta. Aí nós temos que ela é menor que 7. É isso. Prosseguindo. Exemplo 2. Encontre o conjunto de solução da inequação 5x menos 9 menor ou igual a 8x mais 2. O primeiro passo é encontrar a solução da inequação, como nós fizemos no primeiro exemplo. Tem que isolar a variável. Toda vez nós temos que realizar esse procedimento. Isolar a variável. 5x menos 9 menor ou igual a 8x mais 3. Opa, pessoal, eu errei aqui, né? Aqui é um 3, tá? No lugar desse 2 é um 3. 5x menos, passando 8x para o primeiro membro, v negativo, menor ou igual, passando 9 também, né? Negativo, passa positivo, 9 mais 3, menos 3x, menor ou igual a 12. Agora é necessário que nós temos que multiplicar por menos 1. Mas também é de grande importância realizar a inversão da desigualdade. Ou seja, a desigualdade ela não era menor igual, ela vai ficar agora maior igual. Aí nós temos aqui, ó, menos 3x menor ou igual a 12, multiplicando por menos 1, 3x vai ficar maior, depois que multiplicou por menos 1, né? O sinal inverteu, maior ou igual a menos 12. X é maior ou igual a menos 12 dividido por 3. X maior ou igual a menos 4. Conjunto de solução, né? X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 4. Representando geometricamente. A reta, temos a reta, né? X, nossa solução, 4, e ela vai ser x é maior ou igual a menos 4. Andou pra cá. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos princípios matemáticos. O primeiro é o aditivo, que é a adição, né? Somar qualquer número ou incógnita nos dois membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Nós vamos já fazer um exemplo para ver mesmo se o aditivo ele não altera o sentido. Nesse princípio, na inequação a seguir, nós devemos somar alguns números a fim de reescrevê-lo com os termos que possuem incógnita no primeiro membro e os outros que não possuem no segundo. Por exemplo, 4x menos 20 maior que 2x mais 8. Percebem que nos outros só nós temos 2x somente no segundo membro. E aí nós vamos somar. No caso aqui vai vir negativo, vai tirar, né? 4x menos 20 menos 2x maior que 2x mais 8 menos 2x. 2x menos 20 maior que 8, fazendo aqui, né? Tá positivo. 2x é maior que 28.
Uma observação bem importante. Note que o processo acima é equivalente ao descrito nos métodos práticos, em que basta trocar os números de lado desde que o seu sinal seja trocado. Fazer isso não altera o sentido da desigualdade em uma inequação. E o segundo princípio que nós vamos falar um pouquinho é o princípio multiplicativo, que é o quê? Multiplicar um número positivo em ambos os membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Para exemplificar, tomemos o exemplo anterior, que a gente fez, encontrou aqui 2x maior que 28. Para concluir a resolução, nós devemos multiplicar ambos os membros por 1 sobre 2, que é um número positivo e não altera a desigualdade. Vamos observar aqui. 1 sobre 2 vezes 2x maior que 28 vezes 1 sobre 2. X é maior que 14. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que inverter. Vamos multiplicar por um número negativo. Vamos lá. Multiplicar um número negativo em ambos os membros de uma equação inverte o sentido da desigualdade. No caso de multiplicar um número positivo, ele não altera o sentido. A desigualdade continua a mesma. A desigualdade não está maior, ela vai resolvendo, ela vai continuar maior. Agora, se nós fizermos ao contrário, inverter, multiplicando pelo número negativo, vamos inverter o sinal. Inverter o sentido da desigualdade. Vamos lá. Esta propriedade funciona em dois casos práticos. Quando existe um número negativo que será passado para o outro, multiplicando ou dividindo, inverte o sinal da desigualdade. Quando multiplicamos uma inequação por menos 1, inverte o sinal, vai inverter o sinal. Vamos lá. 16x menos 30 maior que 2x mais 10. Calculando, né? Passando o 20 para cá, primeiro meio negativo, e o 30 para lá positivo. Logo dá menos 4x maior que 40. Multiplicando por menos 1, dá 4x menor que menos 40. Vocês podem perceber que o sinal mudou. Estava maior, inverteu a desigualdade, ficou menor. Logo, x é menor que menos 40 sobre 4, x é menor que menos 10. Vamos lá para outra parte da aula de inequações. Produto e quociente. Inequação produto se dá quando há um produto entre expressões algébricas na inequação. Inequação quociente se dá quando há uma divisão entre as expressões. Vamos lá, primeiro exemplo da inequação produto. Aí nós temos x menos 2 vezes x mais 3 maior ou igual a 0. 3x menos 4 vezes x menos 8 menor que 0. Aí temos outro, né? Que é menor ou igual a 0. Agora uma pergunta. Como nós resolvemos uma inequação produto? Vamos já tirar essa dúvida.
O conjunto de soluções de uma inequação são os valores que x pode assumir, sendo que ainda ela continue verdadeira. Para encontrar o conjunto de soluções de uma inequação produto, são necessários o estudo adicional das funções representadas por cada uma das expressões algébricas, a análise de produto dos sinais. Vamos para o próximo exemplo. Encontre o conjunto de soluções da inequação a seguir. X menos 3, 2x menos 10 menor que zero. A resolução. Primeiramente, nós faremos o estudo do sinal de cada uma das expressões algébricas. X menos 3 igual a zero. X é igual a 3. Temos uma reta, né? X. O valor de x que nós encontramos, 3. Passa uma reta, negativo, positivo. Agora faremos o estudo do sinal do segundo fator, 2x menos 10 igual a zero. 2x igual a 10, x igual a 10 dividido por 2, dá 5. Fazendo o mesmo procedimento, mesmo processo, né? Passa uma reta, o x que nós encontramos que é 5, negativo, positivo. Para que a multiplicação de dois fatores seja menor que zero, os dois fatores precisam ter sinais opostos, ou seja, um positivo e outro negativo. Vamos analisar o sinal do produto. Vamos lá. X menos 3, o valor de x que nós encontramos, né, que é 3, e o de 2x menos 10, que é 5. Fazendo o jogo do sinal, né? Negativo, negativo, positivo. Aí, positivo, negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. Logo, nós temos que observar este intervalo aqui entre os valores de x que nós encontramos. No caso, concluímos que a inequação possui como solução números maiores que 3 e menores que 5. Ou seja, 3x menor que x e x menor que 5. Agora, vamos lá, por exemplo, da inequação quociente. Temos aqui 3 exemplinhos. X mais 2 dividido por x menos 6 maior ou igual a 0. 2x menos 1 dividido por x mais 6 menor que 0. E 5 menos x sobre 2 mais 3x maior que 0. Agora, a mesma pergunta, como resolver uma inequação quociente? Para encontrarmos o conjunto de solução do quociente, é necessário algumas coisas, igual o do produto. O estudo do sinal das funções, representadas no numerador, e o estudo de sinal das funções representadas no denominador do quociente. Um exemplinho. Encontre o conjunto de soluções da inequação a seguir. X menos 6 dividido para 2x menos 2 maior que 0. Resolução, né? De início, fazendo o estudo do sinal do numerador. X menos 6 igual a 0. X igual a 6. É o mesmo processo. O valor de x que é 6. Passa uma reta. Positivo e negativo. Agora, vamos analisar o denominador. 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a 2, x igual a 2 dividido por 2, x igual a 1. Ali. Para que a divisão tenha resultado positivo, ou o numerador e o denominador devem ser positivos, ou ambos devem ser negativos. Aqui, né, o jogo de sinal, bola aberta. Temos que olhar esses dois intervalos aqui. Portanto, a solução dessa equação é a união dos intervalos x menor que 1 ou x maior que 6. E na equação do segundo grau,
elas são resolvidas utilizando a fórmula de Bhaskara. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução. Aí nós temos a inequação do segundo grau na variável x é uma expressão matemática de desigualdade escrita nas seguintes formas irredutíveis. ax² mais bx mais c maior que zero, menor, maior igual e menor igual. Onde nós temos que A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais e A é diferente de zero. Para a obtenção do conjunto de solução das equações, deve ser determinado de acordo com o sinal de cada função. A seguir, determinaremos o estudo do sinal de algumas funções. E agora, como nós resolvemos uma inequação do segundo grau? Para resolver uma inequação do segundo grau, devemos estudar o sinal da função correspondente à equação. Temos esses três aqui para nós estudarmos. Igualar a sentença do segundo grau a zero, localizar e se existir as raízes da equação no eixo x, estudar o sinal da função correspondente, tendo-se como possibilidades. Primeiro exemplo, resolver a equação 3x² mais 10x mais 7 menor que zero. Calculamos o delta, o valor do delta deu 16. Passamos aqui para calcular, utilizando a forma de Bhaskara, né? Para achar o valor de x, x1 e x2, x1 substituindo, né? x1 deu menos 1 e x2 deu menos 7 sobre 3. Como nós temos que fazer o terceiro ponto lá, que nós falamos, estudar o sinal da função correspondente, tendo como as possibilidades. Nós encontramos x1 menos 1 e o x2 menos 7 sobre 3. Logo, nós temos uma parábola para baixo, negativo, e em cima, positivo. Conjunto de solução, se x pertence aos reais, tá ok? Menos 7 sobre 3 é menor que x, menor que menos 1. E o segundo exemplo, determinar a inequação, né? Menos 2x² menos x mais 1 menor ou igual a zero. Aí nós temos que achar o delta igual a 9. x1 menos 1, x2, 1 sobre 2. E o delta, que é a raiz de 9, né? Vai ficar aqui, que é 3. Logo, nós temos com as nossas soluções, nós temos que x1 é menos 1, x2, 1 sobre 2. Logo, nós temos nossa parábola é para cima. Positivo, negativo, negativo. Aí nós temos outro exemplo, né? Aqui calculamos delta, é 16, mais direto. x1 igual a 4, x2 igual a 0. Fazendo 0, 4, positivo, positivo, negativo.